Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal, um lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje nós vamos refletir sobre o artigo Avareza, uma dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Faux. Que está esse artigo, Avareza, na Revista Espírita de fevereiro de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, hoje é importante que a gente faça a leitura do artigo, dessa dissertação moral, como Kardec define, feita por São Luís, a médium Hermance de Faux, para que a gente possa depois refletir sobre a análise feita por Kardec. Muito bem. Diz assim São Luís: tu que possuis, escuta-me. Um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas, correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu o seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo, veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. E diz São Luís: escuta-me, avarento. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundos. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É o tinir do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes que suprema volúpia. Silêncio, vem gente, fecha depressa. Oh, como estás pálido. Teu corpo todo estremece, domina-te. Os passos se afastam. Abre, olha ainda o teu ouro. Abre, não temas, estás perfeitamente só. Ouves, não é nada, é o vento que geme nas frestas. Olha quanto ouro. Mergulha a tua mão, fazes soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso e o teu sono é povoado de fantasmas. Tens frio, aproxima-te da lareira, aquece-te a esse fogo que crepita
palpita tão alegremente. Cai neve. O viajante friorento envolve-se em seu manto. O pobre tirita sob os andrajos. A chama da lareira diminui, atira mais lenha. Não para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queimas. Agora tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro, com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Este supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não. Esse pedaço de pão será bastante e ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça a ruína. Sofrerás frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Infeliz, a morte vai separar-te deste ouro. Deixá-lo-ás à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Teu sangue enfraquecido, envelhecido pela tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto do cemitério, este, face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves essas blasfêmias? Vês essas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tiveste entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre, sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Bem forte a palavra de São Luís. Kardec registra a mensagem trazida, mas faz uma observação ao final do artigo para nós. Vamos ver o que Kardec fala. Ele diz assim: ouvindo o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos. Quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras de São Luís, aspas, para te punir, Deus quer que assim o creias, tudo explicado. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro é vago e não o compreendem. Eles sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isso é sofrer sempre. Esse pensamento, por si só, é um castigo. E Kardec termina dizendo, num próximo artigo,
citaremos fatos de manifestações que poderão esclarecer-nos quanto à natureza dos sofrimentos de além-tudo. E uma notinha de rodapé, apenas para deixar o registro, uma notinha do tradutor, dizendo que a palavra boisseau, no original, no francês, foi traduzida aqui como alqueires, né? Antiga medida de capacidade para grãos, e outros sólidos, granulados, alguma coisa equivalente a aproximadamente 30 litros. Enfim, isso não é mais importante aqui para nós, mas fica o registro, e vamos, então, começar refletindo sobre a colocação de Kardec. Kardec se espanta com o tom e as palavras de São Luís. A maneira como São Luís se expressa, principalmente colocando Deus como o agente de punição para o homem avarento, Kardec, a sua nota, diz que essa maneira de falar é característica dos espíritos de terceira ordem, não está conivente com São Luís. E ele diz, para os espíritos de terceira ordem, quanto mais imperfeitos eles sejam, mais restritas e circunscritas são as suas ideias. Esses são os espíritos de terceira ordem, a quem São Luís está se dirigindo. Para esses espíritos, o futuro é vago e eles não compreendem o futuro. Eles sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isso é sofrer sempre. E esse pensamento é o castigo, não é isso? Então, para entender essa posição, essa reflexão que Kardec faz, nós vamos lá na Escala Espírita, em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 1º, item 111, exatamente quando Kardec fala sobre os espíritos imperfeitos, reafirmando o que está ali na colocação de São Luís para nós, né? Traduzindo, melhor dizendo. Olha só, os espíritos imperfeitos, diz lá na Escala Espírita, os seus conhecimentos sobre as coisas da vida espiritual, do mundo espiritual, são limitados, e as suas ideias sobre o mundo espiritual se confundem com as ideias e com os preconceitos que eles trouxeram da vida corpórea, não é? A felicidade dos bons que eles veem é para eles um tormento, não é? E eles se veem angustiados pela inveja e pelo ciúme. Conservam a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea, e essa é uma impressão muito penosa para eles. Então, eles sofrem pelos males que suportaram e pelos males que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam que esse sofrimento é eterno. E que é eterno porque Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Então, o que entendemos na reflexão trazida por Kardec é que São Luís se utiliza do vocabulário usado pelos espíritos imperfeitos, é como se ele incorporasse o sentimento desses espíritos, né, na manifestação de suas crenças, das crenças desses espíritos, exatamente para, usando a linguagem deles, adverti-los quanto aos perigos da avareza. Ele se utiliza mesmo da ideia de castigo, não é verdade? Que era muito presente
entre as crenças dessa época, e nós vemos os espíritos definirem, então, como castigo as consequências dos atos realizados em virtude da lei de causa e efeito que nós conhecemos. Hoje, com a compreensão que a doutrina espírita nos permite ter, nós já entendemos que Deus permite que soframos as consequências dos nossos atos para que, refletindo sobre as consequências infelizes das ações praticadas, essa reflexão seja um mecanismo educativo que nos leve à percepção do bem e do mal, entendendo, como os espíritos dizem a Kardec, em O Livro dos Espíritos, entendendo que bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e mal é tudo o que dela nos afasta. Dessa maneira, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Muito bom. Vamos agora, então, refletir sobre a avareza, não é? A avareza é uma qualidade ou uma característica, é o comportamento de alguém que tem apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais. Ela é caracterizada pela sovinice, sendo, então, o oposto da generosidade, não é? Para refletir sobre a avareza, nós vamos a obras póstumas, onde nós encontramos um texto precioso de Kardec com o título O Egoísmo e o Orgulho. Vamos ver o que Kardec nos diz. Alguns parágrafos, fizemos um recorte porque o texto é bem grande, mas eu aconselho a leitura e a reflexão, uma beleza de texto. Mas diz assim a Kardec: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Olha, nós vimos a condição miserável do avarento descrita por São Luís. A maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, de satisfazer aos seus desejos, cada um cuida naturalmente de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem espiritual. O egoísmo, e essa parte é muito importante, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. O orgulho é a exaltação da personalidade, é a consequência da exaltação da personalidade que leva o homem a se considerar acima dos outros. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente torna o homem egoísta. Então, é o homem que se julga mais importante do que os outros, orgulho, que, como consequência dessa posição, se torna egoísta. E diz Kardec para nós, também aqui, olha, lápis na mão, importantíssima essa notícia, vamos dizer que Kardec nos traz essa explicação. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação.
O que nós entendemos dessa afirmativa que é muito esclarecedora? Vamos repetir. O egoísmo e o orgulho, os dois maiores vícios dos espíritos imperfeitos, eles nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. O que a gente entende, então? Olha lá o avarento, vamos situar o avarento. O avarento, ele acredita que ele está agindo sempre no sentido de garantir a sua própria vida. Muitas vezes a sua vida e a dos seus, no círculo restrito da família. E concentra na vida terrena todo o seu pensar. Então, ele acredita que ele precisa garantir essa vida que é única. É isso. Então, pela importância que ele dá à sua personalidade, ele exagera as suas necessidades. Olha a paixão lá no Livro dos Espíritos, que nós vimos estudando, inclusive aqui. E qual a consequência disso? Mas antes da consequência, vamos lá entendermos bem. Quer dizer, começa no instinto de conservação. Nós temos obrigação de garantir a vida. Ele existe em nós, a finalidade do instinto de conservação é a garantia da vida. Nós precisamos viver para realizar o nosso propósito existencial. Mas, se a gente pensa que é só essa vida, não é? E a gente exagera nesse sentimento de garantia da vida, não é? Pela importância que damos a nós mesmos, porque aí prejudicamos os outros para garantir o que achamos que é indispensável à nossa sobrevivência, exagerando as necessidades, não é? E aí nós nos tornamos egoístas. Muito bem, avareza. Qual é a consequência disso? Na nossa vida, nós observamos, certamente conhecemos pessoas avarentas, que vivem preocupadas e ansiosas, que sofrem, São Luís mostrou isso, sofrem por querer gastar o mínimo, mesmo para a manutenção de si mesmos, em geral comprometendo a qualidade da sua vida, comprometendo mesmo o seu bem-estar físico, mental, psicológico, emocional e espiritual, além de comprometerem também os relacionamentos sociais, a família e os amigos. O avarento é alguém ansioso. E esse sofrimento, aí São Luís chama a atenção do avarento, se prolonga para além da vida material, porque morrendo o avarento se vê impedido de usufruir dos bens que juntou. Que situação, né? Que coisa dolorosa. Quanto mais tem, mais sofre, com medo de perder o que tem. Quanto mais tem, mais reluta em gastar o que tem, pela preocupação com a diminuição do seu patrimônio. E é muito importante, e fazendo essa reflexão, nós nos lembramos de um capítulo importantíssimo em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o emprego da riqueza, lá no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou colocar aqui o nosso Evangelho para a gente poder fazer essa leiturinha. Olha que importante. É uma mensagem de um espírito protetor. O espírito assina, está lá nas instruções dos espíritos, nesse capítulo 16. E o espírito protetor diz assim para nós: quando considero a brevidade da vida,
dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco tempo, nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. De que o espírito protetor está falando? Do mote, do motivo da nossa vida. Ele observa e diz que fica impressionado, né, de como nós nos preocupamos com o bem-estar material. Dir-se-ia, continua ele, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes. Por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. A se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatas. Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito que se lhe constituiu escravo. E termina perguntando para nós, elemento para nossa reflexão, seria esta a finalidade de uma existência que Deus vos outorgou? É esse o sentido da vida? É para isso que vivemos? Para acumular recursos, desconsiderando, como ele diz, os deveres da solidariedade fraterna, vivendo ansiosos e preocupados unicamente com o nosso bem-estar material. Lá quando, no texto de Kardec, então agora voltando ao texto de Obras Póstumas, né? Não, de O Céu e o Inferno, desculpem-me aqui a referência, né? Vamos fazer uma correção, desculpem-me, de Obras Póstumas, né, sobre o egoísmo e o orgulho, Kardec adiante lá nesse texto, ele diz, dessas causas, não é? Por que é que o homem avarento age assim? Pela ideia falsa que faz da sua natureza
do seu passado e do seu futuro. É o homem descrente, o incrédulo. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. E acha essa vida tão agradável quanto possível. Anseia, então, por satisfazer a todos os seus desejos, a todos os seus gozos. E por essa razão, atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe impõe alguma dificuldade. E diz para nós, Kardec, identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. De que Kardec está falando? Do que a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da brevidade da vida. Mas se tomarmos por objeto a vida futura, pouco nos importaremos em estar um pouco mais ou um pouco menos nessa vida atual. Os interesses mundanos, quando nós tomamos por objetivo a vida futura, esses interesses mundanos, diz Kardec, passam a ser acessório, em vez de ser o principal para nós. O homem, diz ele, trabalha no presente, com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quanto sabe em que condições poderá ser feliz. E aí nós vamos ver, quando fazemos essa reflexão, a importância do conhecimento e da divulgação do Espiritismo, pelo conhecimento que nos faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, que vem provar que existe uma doutrina moral, uma lei da natureza que precisamos todos nós praticar. Kardec diz assim, ora, ele, o homem, praticará esta lei desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No imenso campo do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital. E ele percebe que por si só nada vale, nada é. Que todos temos necessidades uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Isso é um duro golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas, para que a gente mude assim o nosso ponto de vista, será necessário ter fé, acreditar nisso, acreditar nessa solidariedade que existe entre o passado, o presente e o futuro. Essa fé que vai nos ajudar a permanecer na rotina do presente, diz Kardec, não é a fé cega que foge à luz, restringe ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É necessário uma fé inteligente, racional, que procure, diz ele, a claridade e não as trevas, que ousadamente
rasgue o véu dos mistérios e alargue os horizontes. Essa fé, diz Kardec para nós, é o elemento básico de todo o progresso. É o que o Espiritismo lhe proporciona, a fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque lhe fornece provas palpáveis da imortalidade da alma, lhe mostra de onde ele vem e para onde ele vai e por que está na Terra. E, finalmente, lhe firma as ideias, ainda incertas, sobre o seu passado e o seu futuro. Gente, pega lá o Obras Póstumas, nesse artigo, o orgulho e o egoísmo. E olha, relê esse parágrafo que fala para nós da importância da fé raciocinada que o Espiritismo nos permite, como para que nós possamos perceber nessa fé raciocinada os elementos que são básicos para o nosso progresso. E Kardec diz que será amarrando exatamente na compreensão desse mecanismo, será quando entrarmos decisivamente por esse caminho, já não tendo mais em nós para nos incitar o egoísmo e o orgulho, que vão se extinguindo pouco a pouco, por falta de objetivo e de alimento. Será assim, diz ele, que todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Kardec está nos mostrando aqui como o mecanismo que a lei de Deus nos oferece para extirparmos em nós e, consequentemente, na sociedade onde vivemos, as chagas morais em que se constituem o egoísmo e o orgulho. Através do conhecimento dessa solidariedade entre as dívidas do sentido da vida, do fato de sermos um espírito imortal, caminhando para dentro dos mecanismos do progresso. Que beleza essa lei do progresso, e nós inseridos nela. A avareza se extingue. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Eu adorei você. Agradecendo a você pela companhia nesse estudo, pela visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em seu espírito, em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. Nós esperamos encontrar você num próximo encontro para conversarmos sobre a Revista Espírita. Até lá, então.